Fala galera, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Renan, esse é nosso segundo vídeo de PySpark. Bom pessoal, se você que está assistindo não viu o primeiro vídeo, eu realmente recomendo você voltar. Aqui no link, aqui no vídeo vai ter algum lugar para você voltar e assistir o primeiro vídeo, tá? Ele vai ser a base do que a gente vai fazer hoje, tá? Hoje a gente vai mexer com Window Function. É uma função do PySpark. Ele é bem legal, é basicamente baseado em rankings e em agrupamento. Só que você não vai conseguir entender se você não entender a primeira aula, tá? Como que a gente vai fazer aqui. Então, realmente aconselho a você a voltar e assistir a aula 1, tá? Bom, vamos lá. Esse aqui é o índicezinho do que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai mexer hoje. Se você dá uma pausadinha, você lê tudo que a gente vai mexer. No vídeo também vai ter quando você separadinho, se você quiser ver alguma função específica, é só clicar ali e você vai direto para ela, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou importar as bibliotecas, tá? Esse aqui a gente já conversou no outro vídeo, estava tendo um problema com incompatibilidade de versões e assim ele resolveu o meu problema. A única diferença aqui que a gente vai importar hoje, que a gente não importou no outro vídeo, é a função window, tá? Que é uma função do PySpark. Certo? Então vamos lá, vamos iniciar nossa sessão Spark. Isso aqui a gente já viu na última aula. Leu o nosso dataframe, é o mesmo, tá? É o mesmo dataframe, inclusive se você assistiu a última aula, se você tá com o dataframe modificado, é o mesmo, tá? A gente vai usar exatamente do jeito que ele tá, modificado até o final da última aula, para fazer as novas modificações, tá bom? Vou até dar um DF aqui, ó, é o mesmo que a gente tinha, original, e eu peguei aqui realmente as alterações que a gente fez no dataframe na primeira aula, né? Foi renomear as colunas, a gente criou aquela UDF, né, para usar o lambda para fazer a coluna data, e aqui a gente fez efetivamente a coluna data de nascimento, tá? Aqui ele fica meio bagunçadinho, eu vou copiar e colar aqui embaixo só para ver ficar mais bonitinho, certo? Só para a gente entender aqui. E vamos lá, bom. Aqui a gente vai começar no seguinte, ó. No final da última aula a gente criou uma coluna nova, data de nascimento, que é realmente uma coluna de data, né? Esse nascimento aqui ela estava como string. Deixa eu até dar um df, um print schema aqui, um print schema. Então vamos lá, ó. Cadê? Aqui, ó. Nascimento ele está como string e data de nascimento como data, certo? Então, beleza. Então, essa coluna nascimento, agora, ela é inútil pra gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no vídeo de hoje é tirar ela. Assim é bom que para de ficar saindo esse print feio aqui com as linhas quebradas, tá? Então, vamos lá. Tá, aqui é o final das outras aulas, final da última aula. Vamos lá. DF, para dropar é bem simples, isso aqui a gente não falou na última aula, mas é só dar o drop mesmo, df.drop e o nome da coluna. Eu quero dropar a coluna nascimento. Se eu colocar só isso aqui e colocar ponto show, como a gente falou na última aula, ele não funciona. Ele funciona em tempo de execução. Agora, né, nesse view que a gente está vendo aqui, beleza, ele funciona. Nessa consulta, ele está funcionando. Não tem mais ali a coluna nascimento. Mas, se eu colocar na linha seguinte, ele vai aparecer de novo, tá? Então, como a gente resolve isso é atribuindo, tá? Então, df é igual ao df.drop. Aí ele não vai me apresentar nenhum resultado nessa linha de código, mas se eu dar o df show aqui de novo, ele já vai aparecer sem o nascimento aqui no meio, certo? É assim que a gente atribui. Isso a gente viu, acho, na última aula, a gente conversou sobre isso. Bom, como eu vou fazer algumas modificações aqui, eu vou primeiro criar um backup, tá? Eu vou colocar df2 é igual a df. Assim ele já cria um backup do dataframe, tá? Não preciso colocar df.copy nem nada do tipo. Só colocar aqui ele já atribuiu, ele já não vai ficar uma visão daquele df. E o que eu mudar no primeiro df, ele muda no segundo. Não, só assim ele já cria uma cópia mesmo, tá? Então beleza, ó, a gente de Window Functions, a gente vai mexer em algumas coisas, tá? Aqui de ranking existem 5 tipos diferentes. O primeiro é o mais básico, ele é um contador de linhas. Como é que ele funciona? O Window Function é assim, a gente vai agrupar as tabelas que a gente tem baseado em um determinado assunto. Vamos fazer isso na prática para ficar mais fácil. Vou colocar aqui o primeiro, um parâmetro, sei lá, uma variável qualquer, tá?
vai ser o nosso window function, não, window partition by, aqui, beleza? Window function, eu tô ficando nervoso, tô tremendo aqui. E aí eu vou colocar agora, baseado no que a gente vai agrupar. Deixa eu abrir uma linha nova para a gente ver o data frame e ver o que a gente vai brincar aqui. Beleza, tem várias coisas, tem seleção, número, posição, como tem tudo os dados aqui, beleza. A gente vai agrupar eles. Esse partition by, ele faz tipo um agrupamento mesmo, como se fosse um group by, tá? Então a gente vai agrupar pela seleção, beleza? E sempre que a gente agrupa, a gente tem que colocar uma função de agregação mesmo, por onde você está agrupando, beleza, mas você quer classificar eles como o quê? Pela altura, pela soma, o que você quer fazer com esse agrupamento? E é o que a gente precisa colocar aqui. Eu vou colocar um order by, eu vou organizar eles baseado na altura, tá? Que tá aqui. Eu achei o número mais ok pra gente mexer assim, porque ele tem uma variação legal, mas não são muitos números, tá? Muitos números tão diferentes assim, tá? Uma outra coisinha, aqui nesse order by, se a gente deixar ele assim, ele vai fazer em modo do menor para o maior. Ele tem como ascending como padrão. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma função desc, que é a função descending. Então ele vai pegar essa altura, vai deixar do maior para o menor e vai agrupar no nosso partition by, certo? Beleza, então esse é o parâmetro que a gente vai usar basicamente para tudo. Eu vou escrever ele em tudo que a gente faz, tá? Toda a coluna, toda a linha de código nova eu vou escrever porque é para memorizar, tá? Mas é o mesmo, a linha de código é a mesma, tá bom? Eu vou até colocar eles em nome diferente. Aqui eu vou colocar row, número de linha, beleza. Aí eu vou te explicar por que essa função faz. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente usar ele, a gente usa o window function criando uma coluna nova, tá? Que é o isColumn, e a gente vai colocar o nome dessa coluna nova, que vai ser, vou colocar aqui número de linha, tá? E depois eu coloco a função que eu quero, para onde eu quero aplicar essa coluna nova, né? Eu quero essa coluna nova baseada numa função, que vai ser a row, aqui, ó, row number, certo? Aí, quando eu coloco essa função, ela precisa de não é nenhum parâmetro, mas é um complemento, tá? Que é esse over. Esse over é tipo baseado no quê? Beleza, você quer a função row number baseado onde? Aí a gente coloca o over, o número na linha, aqui ó, número de linha, que é essa partição, aqui, esse partition by, esse agrupamento, né, esse group by que a gente criou aqui do window function, certo? Aí eu vou colocar aqui 26 não, vou colocar 50 aqui, um número grande. O que acontece? Ele vai agrupar por time, né? O que tá grande? Acho que é o nome. Eu vou colocar aqui só N, ver se ele sai um menorzinho, aí, melhor. O que acontece? A gente agrupou por seleção. Então, para cada seleção, ele vai fazer uma linha, um número essa coluna, do menor para o maior. Ele vai numerar mesmo, e isso varia para cada valor que tem aqui na seleção. Então, a Argentina vai ter a sua contagem, né? A sua contagem de linhas. O próximo time vai ter a dele, o Brasil vai ter a dele, e cada um vai ter o seu separado, tá? Imagina que se você separar isso por departamentos, cada departamento vai ter uma contagem separada. É mais ou menos isso que o row number faz, tá? Aqui, então, o que a gente fez? Ó, ele me deu aqui, ó, o N, tá vendo? A última coluna, do 1 até o 23. O 23, repara aqui que é o último da Argentina. Quando começa a Austrália, começa do 1 de novo. E vai até o 23 de novo. Certo? E quando começa a Alemanha, a mesma coisa, do 1 e vai até o 23. Então, para cada time, para cada seleção, ele vai fazer isso. Ele vai fazer uma contagem de linhas ali
baseado, a contagem vai ser do quê? Quem que vai ser o primeiro? Quem que vai ser o último? Vai ser esse primeiro agrupamento que a gente fez, esse número de linha aqui. Se eu alterar aqui esse order by, se eu alterar a seleção aqui, o que eu alterar aqui, ele vai entender diferente e vai fazer diferente, vai trazer esse ranking, né? Essa contagem de linhas de forma diferente. Vamos supor, aqui, ó, repara o seguinte, eu alterei, coloquei por altura descendente, né? Do maior para o menor. Então, o primeiro aqui é o altão, 199, depois 192, 189, e aí ele vai diminuindo até chegar no jogador mais baixo lá, 167, os dois últimos, certo? Se eu tirar isso aqui, se eu tirar o descende, tirar aqui e rodar de novo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o contrário, ele continua aqui, ó, número 1, só que agora o número 1, ele é 167, ele é o jogador mais baixo, entendeu? Então esse agrupamento que você faz aqui em cima, esse partition by, vai definir como você vai numerar o seu ranking, tá? Como você vai utilizar mesmo o seu partition by. Eu vou deixar aqui descend mesmo, que é o que eu quero. É assim que esse funciona. E aqui, ó, independente se a pessoa tem a mesma altura, por exemplo, aqui tem 199, 192 e o terceiro ele tem 189 e o quarto também 189. Só que ele não está nem aí, ele faz a contagem de linhas, por isso chama row number, que é a contagem da linha. Se eles têm o mesmo valor, não interessa, um é 1 e o outro é na linha de baixo. Acabou, simples assim, certo? O próximo que a gente vai mexer agora, ele já tem um pensamento um pouquinho diferente, tá? Eu vou descrever de novo, como eu falei, eu sugiro você escrever para entrar na cabeça, tá? Para você decorar o código. Window, partition by, você vê que até eu tô aqui, digitei isso aqui várias vezes e não entra na cabeça tão fácil. Então vamos lá, vamos separar por seleção, beleza? E organizar por altura, altura, beleza. Aí o que a gente vai fazer? Def with column, a gente vai criar nossa coluna vai chamar ranking 1. Vou colocar só ranking, tá? Porque parece que tá grande aqui, ele tá ficando feio, ele quebra a linha de baixo. E aí a gente vai aplicar a função aqui. A função chama rank mesmo. Deixei até aqui em cima para facilitar, tanto para mim quanto para você, tá? O ranking sobre o rank 1, certo? Lembrando, eu estou escrevendo aqui, mas é exatamente a mesma coisa desse aqui, tá? É a mesma função. Eu poderia usar a mesma variável? Poderia. Vou fazer? Não vou fazer porque eu quero decorar isso, eu quero que você decore isso, tá? Então, digite, tá? Mesmo que seja a mesma variável, você está usando várias variáveis para a mesma função. É treino, você está estudando, está praticando, faça, tá? Estude de verdade, vai lá, não copie e cola. Bem que tem hora que é bem mais fácil copiar e colar, mas não, tenta digitar, tá bom? Vamos lá, aqui ó, mais ou menos a função é a mesma, tá? O jeito de você aplicar é o mesmo, só que o resultado é diferente. Repara o seguinte, aqui tá a mesma coisa, ó, a altura, tá por altura, o primeiro é o mais alto, o segundo é o segundo mais alto, só que aqui rola o seguinte, ó, o terceiro ele tem a mesma altura que o quarto, certo? Esse jogador, o Rojo, é o mesmo que o Armani. Se eu estiver falando algo errado, gente, desculpa, não conheço, não sou tão fã de futebol, então posso estar falando um nome bem diferente aqui, tá? Enfim, eles têm a mesma altura, certo? E aqui eles empatam no ranking como 3, certo? Então, ó, ele faz literalmente um ranking, o terceiro colocado e o quarto, supostamente quarto, eles têm o mesmo valor ali, ó, o mesmo número, o mesmo parâmetro, então eles empatam em terceiro lugar, não é o terceiro e quarto, são dois terceiros, certo? E olha que legal, o quinto, ele não é o quarto, o próximo, né? Você tem dois números 3, o próximo ele não vai ser o número 4, ele vai ser o número 5, porque ele está contando aquilo. Você tem ali o primeiro, um player, 2 players, 3 players. Esse aqui, por mais que o ranking dele é 3, ele é o quarto player. Então, o outro é o quinto, é o 5, é o quinto no ranking. Entendeu? É um pouco confuso, mas acho que você vai entender isso. Não é tão difícil, não. E assim ele vai seguindo. Por exemplo, o sexto, beleza. Aí o sétimo tem 3. Então, a gente tem 3 jogadores aqui ó, com 1,81 m.
eles têm a mesma altura, então eles estão empatados em 7º lugar. O próximo não vai ser o 8º, ele vai ser o 10º. Por quê? Porque esse aqui é o 7º player, esse é o 8º, esse é o 9º e esse aqui é o 10º player, entendeu? Tem uma outra forma que ele não conta dessa forma, que é o que a gente vai ver agora, que é o ranking 2. Então vou fazer de novo, vou digitar, tá? Se você quiser acelerar o vídeo não tem problema, eu sugiro você ir digitando aí também, tá? Window.partition by, a gente vai seleção, order by, altura, eu quero os jogadores mais altos, olha, aí esquecendo aqui de organizar pelo mais alto, beleza. Então a gente vai colocar aqui, ó, def with column, ranking 2, tá? E esse aqui ele tem uma forma diferente, esse se chama dense rank, dense rank, over, sobre o ranking que a gente criou agora, ranking 2, certo? Show 50. Tô colocando 50 aqui, gente, pra gente comparar, ter os outros times, tá? Tudo bem que eu só tô falando aqui da Argentina, mas se você quiser fazer no seu aí para testar, você vai ver que a Austrália vai ter a mesma coisa, ó. O primeiro, aí o segundo é empatado, tá vendo? Aí o próximo já não tem mais o ranking 3, ele é o ranking 4, mas eu tô falando só do primeiro porque o resto vai se aplicar em todos, tá bom? Então beleza, ó, aqui agora ele funciona de uma forma diferente, esse Dense Rank. Ele vai te mostrar o primeiro, o segundo, é o mesmo parâmetro, ó, 199 é o primeiro, 192 é o segundo, o terceiro ele empata, lembra? Então beleza, então aqui ó, a gente tem 2 no terceiro lugar. O próximo, ele já não é mais o quinto, ele é o quarto. Então você tem 2 posições como terceiro lugar, 2 jogadores em terceiro lugar, e o próximo dele vai ser o quarto lugar mesmo, ele não vai pular o quarto lugar. Ele conta ali, ele não vai tipo, ignorar, vai pensar que nem o ranking normal, que tem 2 jogadores em uma posição, então eu sou o quinto, e o quarto lugar não existe. Não, ele existe e tem um player, que é o Cabaleiro, não sei, que é esse aqui. E aí ele não ignora nenhum número, né? Ele não pula nenhum número. Ele empata, ele pode empatar, que nem aqui, ó, tem 6 players empatados com 1,81, então tem 6 players em 6º lugar, e o próximo é 7, não vai ser 10, não vai ser 9 que nem no outro ranking, certo? Basicamente essa é a diferença entre os dois rankings. Agora tem um que é mais chatinho, que é o de porcentagem. Esse porcentagem, eu vou colocar aqui, porcentagem, window partition by, seleção, que é o que a gente está selecionando, a gente está agrupando pela seleção, e order by, a gente está organizando pelo maior da altura, certo? Então tá, então vamos lá, def with column, isso também, caso você não esteja entendendo, a gente viu na primeira aula, mais uma vez, volta lá e assiste ela, você vai entender, tá? Então essa primeira aqui vou chamar ela de porcentagem. Vou colocar só o porcentagemzinho aqui. O que a gente vai aplicar nela? Percent rank, certo? Over a nossa porcentagem. Lembrando, isso aqui é o mesmo que esse aqui, que é o mesmo que esse daqui, tá? Eu só tô escrevendo de novo para entrar na cabeça mesmo. Cadê? Show. Vou colocar aqui 50 de novo. Vamos ver o que ele me dá agora. Tá, agora ele bagunçou tudo. Eu vou copiar isso aqui. Vou abrir uma linha nova aqui e vou colar para a gente ver mais bonitinho aqui o resultado, tá? O que ele faz? Ele dá uma porcentagem de quanto aquela linha, aquele valor representa na soma de todas elas. Por exemplo, isso indo do 0 até o 1. É uma porcentagem um pouco complexa, assim. Acho que existem outras formas de você fazer isso, né? Tem umas formas mais simples, talvez. Mas é assim que o Window Function funciona, tá? Então ele vai... Esse aqui representa 0%, e aí ele vai do 0 até 1. E aí ele representa, tanto essa linha representa essa porcentagem dos valores dessa coluna. E, tipo assim, ele pega aquele valor e quanto que ele representa para todos os outros. Vamos supor que você tenha 1000 linhas, ele tem uma porcentagem
representativa daquelas 1000 linhas. Se você tem 10 linhas, a porcentagem é diferente. E é isso que ele apresenta aqui, indo do 0 até o 1, tá? Eu, sinceramente, talvez o pessoal de contabilidade, talvez o pessoal que mexe com finanças, talvez veja uma forma mais útil, mais inteligente de usar isso aqui. Eu, sinceramente, não consigo ver muita funcionalidade, tá? Até posso estar falando groselhas aí, até peço desculpas por isso. Bom, vamos lá. Próxima é o N-Tile, na verdade. Né? O que ele faz? Ele divide em partes. Vou te mostrar. Vou colocar aqui, parte é igual window, partition by, mesma coisa, seleção, que é o que a gente está selecionando, order by, altura, certo? Beleza. Agora vamos lá, def with column, que a gente está criando uma coluna nova, que vai ser parts. Essa coluna, ela vai ser dividida, ela é meio que dividida assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Over part. O que acontece? Aqui vai ter um parâmetro a mais que eu vou rodar, ele vai dar erro, tá? É de propósito. Que é um parâmetro que a gente até agora não colocou, que é um parâmetro aqui dentro. Eu vou rodar aqui, ele vai me dar um erro. Aqui, ó. Ele tá precisando de um argumento, ele precisa de um valor aqui dentro. Aqui a gente está dividindo como se a gente estivesse dividindo a divisão particionada. Eu vou colocar aqui, ó, 5, por exemplo. Beleza. Aí ele vai pegar deixa eu diminuir um pouquinho aqui, colocar só par, que aí ele vai ficar mais fininho aqui, fica mais bonito de ver. Beleza. Vou dropar alguma coluna aqui acho que eu vou dropar essa de nome da FIFA aqui para não ficar fazendo isso toda hora. O que acontece aqui? Ele dividiu todo o time da Argentina, tá vendo? Todo o time da Argentina aqui, e ele colocou do 1 ao 5, certo? É como se ele tivesse dividido em grupos. Esse aqui é o grupo 1, é o grupo dos mais altos. O grupo 2 é o dos segundos mais altos. O 3 seria a média. O 4 seria tipo os grupos um pouco mais baixos. E o 5, o grupo dos mais baixos do time. Tá? É mais ou menos assim que ele funciona. E esse valor você determina aqui. Essa divisão, o tanto que você quer dividir aqui, você coloca aqui. Se o valor não dá redondinho, o que ele faz? Por exemplo, ó, a gente tem 23 jogadores, certo? Que são 23 linhas aqui, dividido em 5 partes. Então, a sobra, ele coloca nos primeiros resultados. Por exemplo, ó, aqui, a parte 1 tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. A parte 2, 1, 2, 3, 4, 5, beleza. A 3, 3, 4, 5 também. A 4, ó, ela já tem 3, 4. Ela já não tem mais 5 jogadores. E a 5 também. 3, 4. Certo? Então, se não der a divisão exata, ele vai jogar essa sobra para as primeiras partes. Ele vai jogar sobrou 3, no caso ele dividiu e sobrou 3. Aí ele colocou um no grupo 1, um no grupo 2 e um no grupo 3. Pronto. O grupo 4 e o 5 que fiquem com um a menos. Tá? É mais ou menos assim que ele funciona. Ele funciona para você separar mesmo. Beleza, agora vamos entrar numa parte agora de funções analíticas, tá? Tipo, é uma função de agregação do PySpark, né? Do Window Function do PySpark. A primeira coisa é esse lag. Esse lag é um pouquinho mais complicado de explicar. Eu espero que eu consiga me fazer ser entendido, me fazer claro. Né? Como é que ele funciona? Eu vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui degrau, tá? Só para tentar explicar melhor aqui. Window.partition by, seleção, beleza, order by, altura, certo? Vamos lá, def column, vou colocar aqui o degrau. Antes deixa eu dropar essa coluna aqui que ela tá chata já. Não vai mesmo.
Fechou. Só tô tirando esse nome aqui, tá, gente? Só tô tirando esse nome aqui porque ele é um dos maiores aqui e a gente não tá usando pra nada, então só tá atrapalhando ali na hora de organizar o resultado. Então, beleza. Aí eu vou usar a função leg, tá? Em cima dessa partição que a gente criou, desse group by que a gente criou aqui, certo? Opa, show, super. Ah, aqui também precisa de um parâmetro novo, tinha até esquecido. Eu vou colocar aqui peso. Eu preciso colocar um parâmetro aqui, que é o que baseado aonde ele vai fazer esse nosso degrau, vamos dizer assim. Aqui, vamos lá, vamos entender de novo o que a gente está fazendo. A gente está organizando, separando por seleções e organizando do maior para o menor em questão da altura, certo? Beleza. E aqui agora a gente está criando uma coluna nova chamada degrau, que ela vai fazer um leg baseado no peso. O que esse leg faz? Ele pega o peso e coloca, ele cria essa linha, essa coluna é difícil de explicar, gente, desculpa. Ele cria essa coluna nova baseado no peso do cara anterior, da linha de cima. Por exemplo, ó, aqui ó, 85, certo? O primeiro valor ele é nulo, tá? Porque ele não tem da onde copiar. O segundo é o igualzinho o peso do primeiro, tá? Ele faz tipo uma escadinha. É como se você pegasse a mesma coluna e abaixasse um degrau, tá? Então o primeiro vai ficar vazio, que aí ele fica nulo, e o último lá ele ignora, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, Argentina, o último. Esse aqui é o último, ó, ele pega aqui 66, que é exatamente o mesmo aqui, 66, só que esse 69 ele simplesmente ignora, porque acabou a Argentina é o último player. Aqui na linha de baixo já é a Austrália, já é outro time, então ele ignora, a primeira linha vai vir em branco, né? Ela vem em nulo aqui no caso, mas ela não copia de lugar nenhum, porque não tem de onde ela copiar, tá? É mais ou menos isso que esse leg faz. É legal para você ter um parâmetro, vamos supor que você organize, que nem a gente organizou por altura. E aqui eu coloquei o peso, mas vamos supor que eu colocasse aqui como altura mesmo. Então na mesma linha, salvo o primeiro, vamos pegar o segundo como exemplo aqui, você tem aqui a altura do seu jogador e lá no final você tem um degrauzinho para o próximo, tipo para a altura mais alta. Eu sei que para a altura não faz muito sentido, mas talvez possa fazer em questões de salário. Vamos supor, você tem o salário do funcionário X e o próximo que recebe mais que ele, o próximo do degrau, também tem ali, você tem essa mesma informação na linha, como se, sei lá, como se fosse um alvo, um objetivo, alguma coisa do tipo, assim. Você pode usar isso, como eu disse, também essa parte, acho que talvez na parte de finanças, né, a parte de contabilidade, talvez seja um pouquinho mais... alguém mais técnico talvez conseguiria até explicar melhor, alguém que trabalha mais contabilidade ali talvez conseguisse até explicar melhor que eu, mas acho que deu para entender, né? Ele pega o mesmo valor do que você está colocando, né? Do parâmetro que você coloca na altura aqui, ele pega o valor da linha anterior e coloca nesse novo, faz como se fosse um degrau. E agora, o que acontece? Tem o próximo, que é o lead, que é a mesma coisa, tá? Eu vou até copiar agora, porque eu acho que agora vocês já entenderam aqui como é que ele funciona. E esse aqui ele é muito parecido, então não faz nem sentido. Só vou mudar a função aqui, colocar lead. O que ele faz? Exatamente a mesma coisa que o leg, só que ao contrário, tá? Ele pega do próximo. Então, ó, a primeira linha aqui, ó, a gente viu aqui a altura, 199, certo? E o próximo do degrau vai ser o 92. A linha seguinte vai ser o 92, certo? Então ele copia do seguinte. Lembra que lá a gente tinha o primeiro valor, ele era nulo, certo? Aqui é o contrário. O último valor da Argentina é nulo. Porque ele não tem o próximo, ele já é o último valor aqui, né? Esse 167 aqui, esse jogador salvo, ele já é o último, ele não tem mais de quem copiar fazer o próximo degrau aqui, tá? Imagina que seja em questões de salário, já é o dono da empresa, o CEO, sei lá, a pessoa que recebe mais. Ele não tem mais de onde copiar o próximo salário. Ele já é o topo ali, né? Então é mais ou menos assim que funciona. O lead é o contrário do leg, tá? Esse aqui ele pega da linha anterior e o lead ele pega da próxima linha, tá? E esse parâmetro você troca, que é a hora que você quiser. Uma outra coisa que funciona para os dois é você colocar um degrau, um pulo, vamos dizer assim. É um parâmetro também, você pode colocar ou não, tá? Você coloca aí 0,2. Repare que aqui tem um valor nulo, certo?
Se eu rodar isso aqui, ele vai passar para 2 agora. Porque ele tá dando tipo um pulo mesmo, ó. Pega a altura, mas pula os 2 primeiros, tá? Ignora os 2 primeiros, ignora os 5 primeiros. Aí ele vai ignorar os 5 primeiros e aí aqui vai começar a contagem normal, tá? 192, ó, 199, 192, que é a contagem que tem aqui, ó. 199, 192, 189 e por aí vai. Certo? Beleza, agora essa parte acho que foi... Agregações, né? Falando agora a gente fala de group by, de agregações, tipo de partition by, né? Que ele é basicamente igual a um group by, e eu acabei não falando de group by na última aula, né? Então vou mostrar aqui. O group by é basicamente igual ao de pandas, assim, não sei se você já está acostumado, mas é basicamente igualzinho o do panda. Você agrega, coloca por quem que você quer agregar, né? A gente vai agregar aqui pela coluna seleção. E o que acontece? Quando você agrega, você precisa colocar o que ele vai fazer com as colunas, né? Tipo, beleza, eu vou agregar, mas eu vou fazer o que com o resto? O que eu vou te mostrar? Eu tô agregando e o resto das as linhas, o que eu faço com elas, né? Então aí você precisa chamar uma função de agregação, tá? Que é esse ponto .agg. Dentro dele tem duas formas de você trazer o resultado, tá? Por isso eu até que deixei aqui o group by mais agg1 e agg2. Que eu vou mostrar os dois, aí você vê o que você acha mais confortável, o que você acha mais fácil, tá? Na documentação, ele mostra exatamente essa que eu vou mostrar agora, que é entre chaves. Aí você coloca, vamos supor, deixa eu chamar alguma coisa aqui, sei lá. Vamos chamar a altura mesmo, vai, a gente está falando só da altura, vou chamar aqui a altura. E aí eu coloco entre aspas, né? 2 pontos e entre aspas também em string, tá? Eu sei que essa parte é mais estranha, mas é em string. O que eu quero fazer? Como que eu quero agregar? Se eu quero a soma, se eu quero o mínimo, se eu quero o máximo, se eu quero a média, a média, o average, né? Então eu vou colocar aqui o show, beleza. Aí aqui ele vai me entregar, ó. Como eu coloquei aqui a média, ele me entrega aqui, ó, a média da Rússia é 1,84, Senegal 1,83, e aí ele vai me entregar a média de todas as seleções, tá? Isso você altera, eu quero o máximo, quero o jogador mais alto de cada, né? Tipo, isso aqui você agrega da forma que você quiser, tá? Vou deixar aqui a média para mostrar uma outra coisa, ó. Beleza, vamos supor que eu quero saber a média do jogador mais alto. Porque às vezes tem um jogador no time que ele é o mais altão lá e tal, mas eu quero saber a média, eu quero saber o time mais alto, né? Então a gente tem que pegar a média do time mais alto. E aqui ele me entrega, só que aqui, deixa eu até colocar aqui um show maior, só que aqui ele me entrega de forma desordenada, né? O 85 é maior que esse, mas é menor que esse, e aí tá uma bagunça, né? Aí aqui a gente pode colocar o order by aqui também, tá? E organizar ele. Repara o seguinte, quando a gente fez a coluna, essa agregação aqui, ele me entregou uma coluna e eu quero agregar por ela. Então eu preciso copiar esse nome aqui, eu preciso colocar o nome, tá aqui dentro, exatamente igual a esse, tá? Senão ele não vai funcionar. Se eu colocar aqui só como altura, ele não funciona. A coluna nem tá aqui. Então, e outra coisa, agora, repara o seguinte, ele me entregou do menor para o maior, mas não é isso que eu quero do maior. Vamos supor que você, sei lá, tá mexendo num data frame onde você vai ver, tipo, da Netflix, por exemplo, que você quer ver o filme mais visto, né, por categoria de terror, enfim, comédia, enfim. Aí você quer, se você organizar assim, ele vai pegar do menos visto, na verdade, né, que é o menor número. Então você precisa ordenar e aqui você coloca o ascending igual a false, certo? Quando você coloca isso dentro do order by, ele vai entender que o ascending é falso, então ele vai te entregar do maior para o menor, tá? O ascending, o order by vem com um padrão, um default, o ascending igual a true, tá? Então você muda o parâmetro e aí você consegue ver aí. Então a média do time mais alto é a Sérvia, os caras bem grandão mesmo lá, né? A Alemanha, a Dinamarca, você vê que o povo é alto ali, né? Beleza, então é assim que você faz essa forma de agregação, tá? A segunda forma talvez seja até um pouco mais fácil. Group by, a gente vai selecionar de novo por seleção, certo? Opa. E agrupar ele. Aí aqui nesse AGG é a mesma coisa que aqui, tá? O começo é igual. O que difere é o seguinte, que aqui dentro eu vou chamar a função que eu quero usar aqui. Aqui a gente colocou entre chaves.
e colocou o que a gente queria, a altura e o que a gente queria, o parâmetro que a gente queria, certo? Eu queria a média, a altura, o máximo, o mínimo, sei lá. Aí aqui a gente chama a função em si. Então eu quero a função média baseado na altura, na coluna altura. E aqui eu vou fazer a mesma coisa do order by. Order by. Aí como eu sei que o resultado vai vir esse nome, eu já coloco ele entre aspas, tá? Só preciso tirar as aspas aqui da altura, certo? Aí, colocar aqui também o ascending igual a false. Show. É a mesma coisa, tá? O resultado é o mesmo, aqui é o mesmo, é a mesma coisa. A única coisa que altera é como você vai chamar aqui dentro, tá? Você pode colocar a função que você quer chamar aqui. Pode colocar marcos aqui. Marcos não? Ah, é. Se você colocar aqui, você tem que alterar aqui também, senão não adianta, senão não vai mesmo, né? Aí tá certo. Você vai colocar, por exemplo, o jogador que tem mais alto é a Croácia, né? Aqui é a média, beleza. A Sérvia tem, a Dinamarca tem também os dois times com a média mais alta. Mas aqui já não. Aqui a Croácia é a mais alta e a Dinamarca tá aqui também como o jogador mais alto. Faz até sentido, né? Faz até sentido. É estranho a Sérvia não tá ali. Beleza. Enfim, é assim que você usa aqui a função de agregação, tá? Beleza. Agora, um outro comandinho, o where. O where, ele funciona exatamente igual ao filter, tá? Como a gente falou no outro vídeo, o PySpark ele junta o Pandas com o SQL, tá? Ele usa a função dos dois, então os comandos são parecidos. Aqui se você colocar .filter ou df.where, você está digitando a mesma coisa, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, df.where, e aqui dentro eu coloco o parâmetro, seleção igual Brasil, tem que ser entre aspas, Brasil.show. Vou colocar 25 aqui, não vai aparecer mais que isso mesmo. Certo? Aqui, ó, df.where, seleção igual Brasil. É a mesma coisa, tá? É um alias, eles têm a mesma funcionalidade. Se você chamar um, você vai estar chamando o outro. Não tem diferença, tá? Mesmo, então, se você quiser combinar wheres e combinar filters, você está fazendo a mesma coisa, tá? Se você quiser colocar dois where, dois filters, colocar um depois do outro, ó, tipo where.where, aí coloca aqui um outro parâmetro, né? Posição igual a df. Aí ele vai filtrar esse aqui primeiro e depois vai filtrar esse aqui, tá? É basicamente a mesma coisa. Ou você pode fazer que nem a gente fez lá, tipo, eu não vou colocar aqui, mas where, aí dentro condição 1 e ou, tá? Aí fica a seu parâmetro, ao seu critério, condição 2. É a mesma coisa, tá? Então o where e o filter, em resumo, eles são iguais. O que acontece? Voltando aqui no where, tem um negócio que dá pra fazer muito legal. Vamos supor que eu queira saber quem que é eu quero todas as informações do jogador mais alto, ou do jogador mais baixo, ou do jogador do ano de tal que nasceu em tal ano. Então dá pra fazer o seguinte, dá pra usar a mesma condição que a gente estava usando aqui, tá? Do partition by, tem que copiar aqui. Tá vendo que já fez até aqui, depois de uma editadinha, né? Esqueci dessa parte. Vamos colocar aqui, ó, top 1, tá? Beleza, então o que eu quero? Eu quero uma coluna nova que mostra, né, o que vai ser essa top 1, esse ranking, né? Vou colocar como top aqui. E ela vai usar a função ranking mesmo, pode ser a ranking, em cima do top 1 ali, certo? Que é o que a gente criou. Beleza? Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente agora. E a gente já dá uma filtrada. Você vai ver que é legal esse negócio. Ó, aqui ele fez o top. Então, beleza. Então ele tá no top 1. Esse aqui é o jogador mais alto do ranking. Esse aqui é o segundo, tal. Esse aqui é o terceiro. Beleza. Mas vamos supor que eu não quero tudo isso. Eu quero só um. Só o primeiro. Só quero saber as informações do primeiro de cada time. Mas eu quero as informações todas. Você pode colocar um filtro. Aqui, como a gente já conversou, pode ser um where ou um filter. Tanto faz, tá? E aí você vai colocar onde essa coluna que a gente criou, que é top,
certo? Vai ser dos tops ali, é igual a 1. Pronto. Aí ele vai me dar aqui, ó, Argentina, o jogador mais alto, todo o ranking. É legal que ele mostra um jogador só, uma informação, e todas essas informações estão corretas, né? Daquele jogador, de cada time. Então, o jogador mais alto, ele tem ali, ó, o Fázio, o jogador da Argentina mais alto, esse Fázio. Do Brasil, vamos ver, é o Cássio, do Corinthians, o goleiro. Vamos ver o nome que eu sei falar aqui. Não sei mais nenhum. Caramba, é só nome doido. Beleza, se você consegue ver aí, cada um tem o seu jogador mais alto e ele te dá aqui o ranking, o de posição 1. Mas olha que interessante, o Marrocos tem 4 jogadores empatados como 1. E aqui a gente pediu o top 1, né? Como é que ele me dá 4? Por causa daquele ranking, ele não é... Ele está ranqueado, então 4 jogadores empatados em primeiro lugar. Então se eu mudar aqui a função, colocar como row number, por exemplo, ele vai catar o número da linha, então cada linha vai ter um número diferente, é impossível vir 2 com o mesmo, não vai ter 4 jogadores do Marrocos, vai vir um só. Aqui, ó. Marrocos. Certo? Uma outra coisa legal que nem a gente agregou aqui, a gente conseguiu ver a média e tal. Isso você consegue fazer na coluna toda. Por exemplo, ó, def.describe.show. Ele vai me dar uma série de funções baseado em todas as colunas, tá? Aqui ele fica bem feio porque é bastante coisa. Eu vou colar aqui embaixo para ficar mais bonitinho para a gente entender. Então ele dá aqui o sumário e aqui ó, a contagem de todas as linhas. Tá, todas as colunas têm a mesma quantidade de linha, certo? Então todas têm 736. Aqui a média. Os que mostra nulo é porque é string, né? Então tipo, não tem como fazer uma média de texto. Então ele me dá com valor como nulo. Mas os que são numéricos ele me dá. E aqui dá o máximo, dá o mínimo. Aqui ó, o valor 1 é o mínimo que tem, o máximo é o 23 jogadores, que é o permitido lá pela Copa do Mundo. Enfim, aqui ele me dá alguns parâmetros. Só que isso está separado por coluna e não por seleção em si. Vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa, só que para o Brasil. Daria para fazer? Daria. Assim, ó, eu faria um filtro ou um where, tá? Vou até colocar um where aqui. Where? Seleção. Opa. Igual ao Brasil. Beleza? Ponto describe. Describe.show. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui em cima, só que só para resultado do que tem o Brasil. Então é como se a gente tivesse separado tivesse feito um data frame novo só para o Brasil. Aqui, ó, contagem, média, tudo de novo. Só que aqui repara, ó, a contagem muda, os nomes aqui mudam, claro, né? Tipo, o nome que começa, enfim. Tudo isso aqui é baseado só no time do Brasil, essas pequenas informações aqui. Mas vamos supor que eu queira a média igual a gente fez aqui, só que para cada time. Vamos supor que eu queira fazer isso para a Argentina, para a Austrália, para o Brasil, para a Croácia, para a Dinamarca, para cada um. Tem que fazer isso aqui quantas vezes? Quantos times tem na Copa do Mundo? Mas eu tenho que fazer um monte, né? Então, tipo, não precisa. A gente tem uma função um pouco mais complicada. Essa acho que vai ser a mais difícil de explicar, a mais trabalhosa que a gente vai mexer hoje. Eu deixei ela por último, depois do descanso, desliga a mente, relaxa. Que ela vai fazer isso pra gente. Quantos parâmetros você colocar, ele vai separar em colunas, que nem aqui ele está separado por a média por linha. Ele vai fazer o contrário e as linhas vão ser as seleções, tipo a Argentina, aí vai ser aqui a contagem, a média, não sei o que, vai estar tudo aqui em cima, certo? É como se eu estivesse fazendo um PROC-V aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar o nosso parâmetro que a gente já estava usando aqui. Cadê? Sumiu. Aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Eu vou mudar o nome só, mas é a mesma função. Vou colocar aqui só como parâmetro, que é o que a gente está usando. Então a gente está agrupando por seleção e ordenando do maior para o menor, certo? Na altura ali, certo? Agora a gente precisa fazer um segundo parâmetro, que é quase a mesma coisa, só que sem organizar. Eu sei, isso é confuso. Por que eu faria isso? Pois é, precisa.
Parâmetro 2 é a mesma coisa, window.partition by, e coloca só a seleção. O que acontece? Se eu não fizer isso e rodar o resto do código do jeito que eu vou rodar agora, ele vai fazer, mas vai ficar uma bagunça, porque ele vai te dar todos os valores, tipo, para cada jogador ele vai adicionar a coluna média, vai adicionar a coluna máximo e tal, para cada jogador. Ele vai adicionar a média do time. E não precisa, não tem para que fazer isso, tá? Então ele fica meio bagunçado. Por isso que a gente vai colocar aqui, porque eu quero só alguns valores específicos, tá? Então beleza. Então vamos lá, vamos criar nossa coluna. A primeira coluna que a gente vai fazer, a gente vai pegar, vai ser o que a gente vai tomar como base, tá? Porque todas elas vão ser vão ter os mesmos valores. Só vou criar uma coluna nova, só para poder selecionar essa coluna, para não ficar uma bagunça, tá? Ó, vou colocar linha X aqui, valor qualquer, tá? Uma variável qualquer. Essa linha X não vai nem aparecer, tá? E a gente vai criar o row number sobre o nosso parâmetro. Parâmetro, certo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar outras colunas. Eu vou até colocar aqui e colocar a linha de baixo, tá? Para ficar um pouco mais legível aí, para não ficar um monte na mesma linha. A primeira coluna que eu quero fazer é a média. A média vai ser o average, né? A média da altura, certo? Sobre o... Só que aqui a gente já não usa mais o primeiro parâmetro, a gente usa o segundo, tá? Porque agora nessa parte, como a gente já separou aqui, eita, eu quero só isso aqui, parâmetro 2. Como a gente já organizou aqui o primeiro, eu já criei essa linha, todo o resto ele vai fazer o mesmo valor. Então eu só quero que ele faça essa média separando por seleção, tá? Então ele vai organizar as seleções e não me importa se vai ter... se a seleção começa com A, com Z, se o nome é grande, não me importa, tá? Eu só quero que ele agrupe por essa seleção, e é por isso que eu estou chamando ela aqui, tá? A organização em si está nesse parâmetro de cima. Aqui é o parâmetro 1, esse aqui é o parâmetro 2, tá? Beleza. Agora, passado isso aqui, que é a introdução do código, todo o resto é frufru. É a mesma coisa que o de cima, tá? Vamos colocar aqui máximo, que vai ser o máximo da altura, over o parâmetro 2. Parâmetro 2. Certo? Vou fazer mais uma, with column, colocar o mínimo, tá? O mínimo da altura. Então tá, o que a gente está fazendo aqui? Over parâmetro 2. O que a gente está fazendo até agora? Então eu estou criando uma coluna nova que chama linha X, estou criando uma coluna nova que chama média, uma máxima e uma mínima, certo? Todas elas baseado na altura, exceto a linha X, que ele está baseado nessa organização aqui, nesse group by aqui. Não group by, nesse partition by aqui, né? Como se eu estivesse agrupando por seleção, organizando do maior para o menor na questão da altura. Então é aí que ele vai tomar como base esse row number aqui, certo? Eu vou imprimir com o row number só para vocês entenderem a bagunça que fica, tá? Se eu não filtrar ele. Certo? Beleza. Então agora eu vou fazer um filtro. Não, na verdade, eu nem vou fazer o filtro, eu vou fazer o filtro depois, para vocês entenderem como ele fica uma bagunça. Order by. Eu já coloquei as colunas que eu quero, agora eu quero organizar. Quero organizar pela média. Certo? E vou fazer o ascending igual a false. Vamos ver. Opa. Vamos ver. Entregou aqui. Ó, repara que tem vários Sérbia aqui. Sérbia. E já não é isso que eu quero. Eu vou copiar ele, vou colar aqui embaixo para ficar fácil da gente visualizar. Repara o seguinte, ó. Sérvia. Tem vários jogadores da Sérvia, várias da Dinamarca. Beleza, só que as funções que a gente criou aqui é para saber organizado por seleção, para saber a média, o máximo e o mínimo. Então eu não preciso de todos eles, eu não preciso de todas as informações, todos os jogadores.
Eu quero só as colunas que a gente trouxe aqui, ó. E fica aqui, fica uma informação meio inútil, porque você tem toda a linha, e no final você tem aqui, ó, a linha X, né, que não vai fazer diferença, tá? Como eu falei, eu criei aquela linha só para um controle, porque todos os valores depois disso aqui são iguais, tá? Ó, a média do time é 1,86, o máximo é 1,95, o mínimo é 1,96, 1,69. Isso de todos os jogadores, tá? Somando todos os jogadores. Então você tem a mesma informação repetida 23 vezes. Então fica inútil você mostrar o dataframe todo, tá? Por isso tem que colocar um filtro, que é o que eu vou colocar agora. Ponto filter, vou até colocar a barrinha para não esquecer. Ponto filter, onde a linha, o que eu queria agora, a linha X, tá? Pode ser qualquer filtro, qualquer um, tá bom? Mas eu tô colocando esse porque eu quero usar o que a gente acabou de criar, tá? É igual a 1, que foi o que a gente fez agora, certo? Vamos ver se vai dar bom isso aqui ou se não vai dar. Ó, Sérvia, Dinamarca, já tá com bons sinais aqui, vamos ver. Vou copiar isso aqui e vou colar no lugar desse. Então beleza, ó, agora ficou certinho, ó, na Sérvia, Dinamarca, Alemanha, tá tudo aqui. E agora eu tenho só aqui no final os valores que eu queria. Tá? A média do time é essa, a média do outro time é essa. E o que acontece? Tá mostrando aqui o jogador, né? Tá mostrando esse jogador. Aí o que acontece? Tem informação errada aqui, vamos dizer assim. Porque tá o jogador, tá a altura e tá a média do time. Mas se eu quero só a média do time, esse tipo de informação, a posição dele, o nome, o time que ele joga, a data de nascimento, esses negócios, isso aqui é individual. Então pra gente não é interessante. O que a gente pode fazer? No final disso, fazer um select. Tá? Depois que você filtrou, você faz um select. E mostra só as colunas que você quer. Vamos lá, eu quero a coluna seleção, claro, para saber qual que é, a gente está agrupando por ela, né? Eu quero a coluna média, a coluna máximo, né? E a coluna de valor mínimo. Agora fica bem mais limpo, fica bem mais fácil de você visualizar. Então beleza, como a gente está falando aqui de altura, eu sei que tudo isso aqui é altura, mas você pode colocar o nome, né? Tipo, média de altura, máximo de altura, enfim, para você colocar aqui. Não precisa, tá? Dá para entender. Então aqui, ó, Sérvia, a média do time 1,86. O jogador mais alto tem 1,95 e o mais baixo tem 1,69. Pode ter 2, 3 do mesmo tamanho? Pode, mas o valor é o mesmo, tá? Continua a mesma coisa. Dinamarca, a mesma coisa. A média é essa, o máximo é esse e o mínimo é esse. Aí, baseado nisso aqui, você consegue ver qual que é a média do jogador mais alto. Ou você pode organizar aqui, mudar o order by, colocar o máximo, aí ele vai mostrar em ordem do máximo, né, do time que tem o jogador mais alto, da seleção que tem o jogador mais alto. E é isso. Basicamente é isso. Esse último Window Function é um pouco mais complicado, eu sei, porque ele usa dois ao mesmo tempo. Mas vamos lá, eu vou dar uma recapitulada. Se você já entendeu, beleza, pode dar, fecha o vídeo aí, vai curtir. Se você não entendeu essa última parte, eu vou reexplicar ela, tá bom? Rapidinho. Aqui a gente faz o primeiro parâmetro, que ele faz um group by. É como se fosse um group by, tá? Ele particiona por seleção. Então ele vai catar todos os valores que tem na coluna seleção e vai separar. E vai ordenar esses valores baseado na altura. Eu coloquei aqui como do maior para o menor, mas você pode deixar do menor para o maior se você quiser, tá? É só tirar esse desk aqui, tá? E deixar só o nome da coluna. Fica a seu critério. Depende também para que você vai usar, tá? O parâmetro 2 é a mesma coisa, só que sem o order by, porque você já organizou por altura aqui, eu não preciso mais organizar. E como a gente está criando uma coluna aqui baseado nessa ordem aqui, então já está organizado, já tem o que eu preciso, tá? O DF aqui, a gente está criando uma linha nova, uma coluna nova que chama linha X, é um parâmetro qualquer só para a gente usar, tá? Para a gente poder fazer o filtro, esse filtro aqui, ó. Tá? Que aí vai mostrar um valor só, porque só vai ter um, de row number 1, só vai ter um, então ele nunca vai repetir esse valor aqui, nunca vai ter duas Sérvias aqui, entendeu? É só para ter certeza que isso não vai acontecer. Eu posso fazer um outro filtro? Posso filtrar pelo CPF, posso filtrar pelo, sei lá, por qualquer outra coisa, pelo nome completo. Pelo CPF sim, pelo nome completo talvez tenha, às vezes
pode acontecer de ter dois nomes iguais. Então, tudo vai depender um pouquinho do seu data frame, do que você está usando, tá? Mas você pode usar qualquer outro filtro e não precisaria fazer essa linha aqui, tá? Não tem problema. Certo? Então aqui a gente está fazendo a média e usando a função média baseado na altura em cima do parâmetro 2, que é esse order by aqui, esse group by, esse partition by aqui, certo? Bom, gente, é isso. Aqui no final a gente está selecionando, mostrando só as que a gente quer e organizando a forma que a gente vê, né? Que a gente vê aqui o print, né? Que ele é printado na tela, baseado na média, do maior para o menor, certo? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ajudado. Eu sei que o Windows Function é um pouco mais chato e para explicar também é um pouquinho mais complicado, beleza? Se você entendeu, se isso de alguma forma clareou sua mente, se você tiver algum amigo que está estudando também, se você quiser compartilhar para ele, seria muito legal, beleza? Obrigado, viu?